Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Bom, não sei se você está vendo esse vídeo de manhã. Se tiver, bom dia. Se tiver tarde, boa tarde. Se tiver noite, boa noite. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para a nossa primeira aula gravada da EBD, né? A lição número 2 da revista Palavra e Vida, a vida de Paulo, que a gente já vinha conversando desde a semana passada, só que por áudio. Só que por áudio a gente não tem uma interação. Por áudio, e tanto por esse vídeo aqui também, a gente não tem como eu ter uma interação, ter um retorno, ter um feedback. Ah, Neemias, eu entendi, concordei. Não, não entendi, não concordei com nada. Achei tudo heresia. Não, isso aqui eu queria que você explicasse melhor. Aqui, ou por áudio, a gente não tem, eu não tenho essa interação. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, se vocês estão conseguindo entender, absorver, ficou alguma dúvida, ficou alguma questão que poderia ser melhor explicada. Então o que a gente vai fazer? Domingo, esse vídeo vai ser disponibilizado toda sexta-feira. Hoje é sábado, eu estou disponibilizando esse vídeo no sábado, porque há alguns imprevistos que não consegui disponibilizar na sexta, mas a partir da próxima semana, toda sexta-feira, provavelmente à noite, ou à tarde, se eu conseguir fazer mais cedo, eu vou estar disponibilizando esse conteúdo, a aula de EBD, no YouTube da igreja, ok? No canal do YouTube da igreja, aqui. Toda semana, toda sexta-feira vai estar a aula de EBD aqui. E domingo, às 10 horas da manhã, a gente vai abrir uma videoconferência, uma sala de discussão. Ei, passarinhada! A gente vai abrir uma sala de discussão, videoconferência, um bate-papo sobre o conteúdo da aula, ok? Para a gente expandir, para a gente aplicar, para a gente fazer perguntas, para a gente entender melhor, para a gente aprofundar, para a gente orar junto, para a gente conversar, para a gente ter comunhão, enfim. Porque a gente não pode esquecer que a gente é igreja, a igreja precisa de comunhão, a gente precisa estar juntos, a gente precisa crescer junto, a gente precisa caminhar junto, ombro a ombro. Como eu sempre falo com alguns, né? Se alguém dá um colapso nervoso, eu quero estar sabendo, eu quero orar por você, eu quero estar junto, eu quero ajudar na medida do possível. A gente precisa estar junto. Muitos de nós não estamos... É uma situação de crise e às vezes a gente não sabe lidar, a gente está aprendendo, isso é novidade para todo mundo. Então, e nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa estar junto, a gente precisa estar próximo, a gente precisa estar ombro a ombro, lado a lado, carregando as cargas uns dos outros, orando uns pelos outros, estar junto. Então eu espero você, jovem, adolescente, domingo às 10 horas da manhã, para a gente estar conversando sobre esse assunto aqui. Okay? Hoje aqui eu vou entrar no assunto, eu vou expor, mas domingo a gente vai ter aquele feedback, domingo a gente aprofunda, a gente aplica, a gente entende, a gente faz perguntas, enfim, a gente tem comunhão, ok? Então vamos lá, para a lição, então espero você, domingo, 10 horas da manhã. Então vamos lá, entrando na lição já, a lição de número 2 da revista Palavra e Vida, sobre a vida do apóstolo Paulo, fala sobre a universalidade do evangelho. É uma palavra muito grande, né? Que às vezes a gente não capta o sentido total da universalidade do evangelho, do fato de que o evangelho é universal. Para isso, a gente tem que entender, como a gente está estudando a vida do apóstolo Paulo, foi Paulo quem mudou o cristianismo. Quem Deus usou, claro, o mérito é de Deus, foi Deus quem usou, mas foi através da vida de Paulo que o cristianismo deixou de se tornar uma seita judaica, deixou de se tornar um braço da religião judaica, para se tornar, para ter o chamado universal que a gente conhece hoje, para todos os povos. Porque assim, isso é mais impressionante ainda pelo fato de Paulo ter sido quem ele era. A gente estudou na semana passada, se você ouviu o áudio que eu gravei na semana passada, a gente falou sobre quem Paulo era, sobre as origens dele, o fato de que ele era um fariseu. Hoje a gente tem a ideia de que o termo fariseu é associado com hipocrisia, falsidade, por causa de Mateus 23 e outros textos em que Jesus ele bate de frente com os fariseus justamente com relação à falsidade, à hipocrisia, ao fingimento, toda essa questão do tradicionalismo, de que eles colocavam uma tradição acima da lei, acima da palavra de Deus. Só que isso não era verdade para todos os fariseus, ok? E o termo fariseu não é e nem deve ser, no geral, associado à hipocrisia.
ainda que a gente chama, né, o cara é um fariseu, é um hipócrita, é um santarrão. Mas a gente tem que lembrar que o fariseu, o termo fariseu, a palavra, quer dizer separado. Os fariseus, né, surgiram numa época de... eles vinham de um declínio espiritual, o povo tinha acabado de levar uma correção de Deus, né? Por causa do declínio espiritual, por causa da apostasia, por causa da idolatria, o povo tinha sido exilado, e aí o povo tinha retornado à terra, e eles perceberam que, poxa, isso não pode acontecer de novo. Isso não pode acontecer de novo, a gente não pode se desviar, a gente não pode deixar a idolatria entrar no país, na nação. Então a gente vai, o nosso grupo, né, fizeram uma panelinha lá, um grupo, para se dedicar a estudar a lei, estudar a Bíblia, a estudar, a interpretar, a aplicar, a expor, a ensinar. Então assim, o fariseu era o cara que ele vivia e respirava a lei, a Bíblia, a lei, os profetas, né, o que a gente entende hoje como Antigo Testamento. Ele vivia e respirava aquilo. Só que com o tempo, eles acabaram se achando melhores, né? Tendo orgulho subir na cabeça e colocando as regras deles, que eles inventaram, as tradições, acima do verdadeiro sentido da Bíblia. E Paulo era um fariseu. Paulo fazia parte desse grupo seleto. Tinha fariseus bons também. A Bíblia tem registro de Nicodemos, José de Arimateia, Gamaliel, entre outros fariseus sinceros, honestos, piedosos, mas não era o caso de todos, a gente sabe. E o fato de Paulo ter sido um fariseu, ter sido judeu fariseu, criado na religião judaica, o judeu transformou, né, a eleição de Deus em privilégio separatista. Israel sempre foi conhecido, sempre foi entendido que Israel foi escolhido para mostrar ao mundo Deus. Foi escolhido como povo para ser o veículo pelo qual o mundo conheceria Deus. Mas Israel transformou essa eleição, essa escolha, em privilégio separatista. Em tipo, Deus os escolheu, então nós somos melhores do que eles. E o judeu sempre se achava assim. Então o fato de a pessoa que transformou o evangelho, o cristianismo, de uma seita judaica, numa religião, vamos colocar assim, universal, é surpreendente. Por que eu digo que o cristianismo era uma seita judaica? Porque no início, se você for ler até os 15 primeiros capítulos de Atos, mais ou menos, para ser crente você tinha que ser judeu. A igreja era basicamente composta por judeus. A igreja era em Jerusalém, seja em Antioquia, Samaria, judeus, samaritanos, ok, mas tem um pezinho lá, samaritano tinha um pezinho lá de ascendência, de Abraão, de judeu e tal. Era composta de judeus, então assim, era cobrado a circuncisão, era cobrado seguir toda a questão da religião judaica, do judaísmo e tal. Só que o evangelho não veio, Cristo não veio apenas para os judeus. O cristianismo não é uma religião, não é judaico. E aí isso foi recebido por resistência. A Bíblia vai dizer que em Atos capítulo 10, quando o Espírito Santo levou Pedro a pregar, a falar de Cristo para um gentio, para um não judeu, Pedro foi, porque né, o Espírito Santo que mandou ele ir, mas ele foi com resistência. Ele chegou lá na casa de Cornélio, eu tô aqui, mas não era para eu estar. Eu tô aqui só porque Deus mandou. Foi meio assim. E aí a Bíblia vai contar que Pedro e os demais judeus que estavam com ele ficaram surpresos pelo fato de Cornélio e os demais gentios, não judeus que estavam lá, terem recebido o Espírito Santo da mesma forma que eles. E a igreja recebeu isso com certa desconfiança até. Tanto que em Atos capítulo 15, em Atos capítulo 15, tem um debate entre a igreja se todos os crentes tinham que seguir, né, todas as regras judaicas, tinha que ser circuncidado, tinha que ser tal, que não sei o quê. E lá em Atos capítulo 15 houve essa ruptura. Que aí a igreja entendeu que judeu é judeu, crente é crente. O cristão é cristão, o judeu é judeu. Não é a mesma coisa. Isso foi um mistério que Paulo entendeu. Na conversão de Paulo, em Atos capítulo 9, como a gente falou semana passada, Deus já havia dito que ele seria enviado aos gentios, que ele falaria de Deus, de Cristo, para os gentios, para os não-judeus. Seria o ministério especial dele, a missão especial dele. E Paulo foi quem melhor entendeu isso. Ele vai dizer que é um mistério de Deus que estava oculto nas gerações e foi revelado, foi manifestado. Que tanto judeu, tanto grego, argentino, brasileiro e indígena, somos todos, o evangelho veio para todos nós.
somos todos dependentes da mesma graça do Evangelho. Isso foi recebido com resistência, com muita resistência. A carta aos Gálatas, se você for ler a carta aos Gálatas inteira, é uma carta destinada a uma igreja que estava sendo levada ao judaísmo, que estava sendo levada a voltar lá atrás, à circuncisão, aos ritos judaicos e tudo mais. Só que Paulo diz, ou você é cristão, ou você é judeu, os dois não dá. Evangelho e judaísmo são duas coisas diferentes. E isso faz a gente pensar, por quê? Existe um pensamento, um movimento aí hoje em dia, de trazer para dentro dos templos, para dentro da igreja, o judaísmo. Não em si, não vai circuncidar ninguém, não vai oferecer holocausto, não, mas símbolos judaicos, festas judaicas. Tem uma estrela de Davi na porta lá, na porta do púlpito, e no outro tem o menorá, que é aquele candelabro judaico, e aí o cara tem Jesus. O ministro que preside a reunião, né, o pastor, ele tá com o kippah, aquele chapeuzinho masculino judeu, ele tá com aquela roupinha sacerdotal, e o outro tá com vestido de pano de saco, e tá a Arca da Aliança dentro da igreja. Isso não existe no Evangelho. Evangelho é evangelho, judaísmo é judaísmo, não é a mesma coisa. O judaísmo a carta aos Hebreus vai dizer que tudo aquilo era uma sombra do que havia de vir. É uma sombra, é um tipo, tudo aquilo apontava para Cristo. Hoje nós temos o que é perfeito, nós temos a razão do judaísmo, né? Todos os rituais, tudo do judaísmo apontava para Jesus Cristo. Hoje nós temos Jesus Cristo, então não tem porquê a gente ficar com as sombras quando a gente tem aquilo que é concreto. Eu pegar os símbolos e sombras judaicos e querer trazer e ressignificar aquilo quando eu tenho Jesus Cristo, que ele é concreto, é o real, é para isso, é a razão do judaísmo, a função, né? O fim no sentido de finalidade da lei, de todo o judaísmo, é Cristo. Então assim, judeu é judeu, crente é crente. E aí, nós somos de Cristo, nós somos dele, não tem como um cristão ser um cristão e querer seguir o judaísmo e tal. Eu conheci um pastor, pelo menos ele se dizia pastor, que ele dizia trazer o novo judaísmo para dentro da igreja. Então a igreja dele tinha diversos símbolos, tinha cânticos em hebraico, ele recitava palavras, tinha um vocabulário recheado de termos em hebraico, ele trazendo tudo aquilo, só que isso invalida tudo que Jesus fez. Paulo ele vai falar que se o cara ele quer ser judeu, ele se circuncidar, em Gálatas capítulo 3, ele vai ter que se submeter ao judaísmo inteiro. Ele vai se tirar da graça, ele vai se submeter à lei. Ele vai escolher a lei ao invés da graça. E Paulo já tinha entendido isso. Paulo entendeu. E foi o cara que entendeu isso de forma maior, de forma mais completa. Deus tinha falado primeiro com o apóstolo Pedro, né? Que foi o que pregou para Cornélio, foi o primeiro a pregar para o não-judeu, né, nesse sentido, que o evangelho seria universal. Tem vários indícios no Antigo Testamento, na lei, entre os profetas, de que o evangelho seria universal. Jesus veio e disse isso, que ele atrairia todos a ele, João capítulo 6, João capítulo 10, mas o povo ainda não tinha entendido. E Paulo veio para quebrar esse ciclo e tornar o evangelho universal. Universal, a gente pode, só um parêntese, eu dizer que o evangelho é universal, a gente tem que tomar cuidado com a palavra universalismo. O que é a palavra universalismo? Universalismo diz o seguinte, que Jesus morreu por todos, pelos pecados do mundo, então todos vão ser salvos, o mundo não precisa, acabou. Isso não existe, isso não existe. A Bíblia vai dizer que ele morreu por quem crê, a Bíblia vai dizer que ele morreu pela igreja. João 3,16, Deus amou de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Romanos 10:16, 10:13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E outros textos, João capítulo 10, Jesus fala, a minha vida eu dou pelas minhas ovelhas. Jesus morreu pelo mundo sim, no sentido como exemplo, sim, mas efetivamente no sentido salvífico pela igreja. Não é universalismo, ele morreu por todo mundo, então todo mundo vai ser salvo. Isso é uma mentira diabólica,
para fazer a gente ir para o inferno com a consciência limpa. Eu peco, não me arrependo do meu pecado, eu alimento o pecado no meu coração, mas porque alguém disse que Jesus morreu por mim, então automaticamente eu tô salvo, eu vou para o inferno de qualquer jeito, né? Porque eu não tô, isso é uma mentira, mas eu vou com a consciência limpa. Isso é uma mentira diabólica para fazer a gente seguir o caminho do inferno, mas seguir com ar-condicionado. Seguir o caminho do inferno com uma cadeira acolchoada, para eu ir confortável, sem me incomodar, sem ter problema nenhum. Isso é uma mentira, ok? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor não é só falar, eu creio em Deus. Invocar é se submeter ao nome dele. Invocar o nome dele é se colocar debaixo da autoridade, da influência e do poder do nome dele. Isso é tornar o evangelho universal. Paulo entendeu, eu acho lindo, é uma das coisas que eu acho mais lindas no evangelho. Eu estou estudando a carta aos Efésios, que é a carta em que Paulo mais aprofunda essa questão do evangelho ser universal. Eu estou estudando ela já tem um tempo, versículo por versículo. E de vez em quando eu me emociono, eu acho lindo a maneira em que Paulo diz que o evangelho nos nivela, que todos somos pecadores. Romanos 3:23. Todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Todos somos carentes, dependentes dele. Eu não sou menos pecador do que o fulano de tal não é menos pecador que não sei quem, um pastor não é menos pecador, menos carente da graça de Deus do que um bandido, do que um terrorista, não é. Todos somos pecadores. Isso humilha a gente, sabe? Isso quebra um pouco o nosso orgulho, porque isso mostra, o fato do evangelho nos nivelar, faz a gente entender que eu não tenho direito nenhum de me achar melhor do que alguém. Porque, eu, crente A, me acho melhor do que o crente B, porque ele é fofoqueiro, mentiroso, ladrão, e arruaceiro, briguento, e eu só sou fofoqueiro, eu tô lutando contra a fofoca, então eu tô um pouquinho melhor que ele. Só que a gente tem que entender que o fato do evangelho nos nivelar o meu padrão para observar se eu tô bem ou não é o meu próximo. Porque eu tô aqui, o meu próximo tá aqui. Não é. O meu padrão é Cristo. Então assim, se eu tô aqui, meu próximo tá aqui, e Jesus Cristo tá lá, tá todo mundo, né? O grande segredo é que eu tô relutando um pouco em falar essa expressão, mas eu tô falando para jovem e adolescente, então eu vou falar. É todo mundo o mesmo cocô. Um grande cocô. O pecado é universal. O pecado atinge todas as áreas da nossa vida. Isaías capítulo 46, se não me engano, esqueci o versículo agora, que Isaías vai dizer que as nossas melhores obras de justiça, os nossos atos dos quais a gente mais se orgulha, para Deus são como trapos imundos, não valem nada. Tudo que a gente faz de bom não significa que tudo que a gente faz de bom é desperdiçado, é um desperdício, não. Significa que tudo que a gente faz, por melhor que seja, por mais altruísta, por melhor que seja a nossa intenção, tem a mancha do pecado, tem uma pontinha de orgulho, tem uma pontinha de a motivação errada, tem uma pontinha, sempre tem. A Bíblia vai entender, Deus vai mostrar que o fato de Jesus Cristo nos nivelar quer dizer que todos nós somos igualmente pecadores e carentes, dependentes da glória de Deus. O meu padrão não é meu irmão, meu padrão é Cristo. Então, eu e meu irmão estamos igualmente longe de Cristo. Somos igualmente dependentes, a não ser que a graça salvadora dele nos transforme, nos salve e nos aproxime dele. Senão, nós somos igualmente dependentes, igualmente carentes, igualmente afastados de Deus. Então eu queria terminar com isso, com esse pensamento. O evangelho é universal. Primeiro, o evangelho é universal. O evangelho é para todos. Toda raça, todo país, toda idade, o evangelho é para todos. O chamado de Cristo é para todos. Não interessa se você é branco, preto, amarelo, azul, vermelho, o chamado de Cristo é para você. Para que você ouça, para que você abandone seus pecados, se arrependa e seja transformado por Ele. Okay? Segundo, o fato do evangelho ser universal, de Deus ter usado Paulo para mostrar que o evangelho é universal, para ensinar, né, para deixar isso registrado,
significa que eu não tenho direito algum de me achar melhor do que ninguém. O Evangelho nos nivela. Se o Evangelho nos nivela, somos todos igualmente dependentes da glória de Deus. Ok? Então, essa é a exposição da aula de hoje sobre como Deus usou Paulo para fazer essa transição, para tornar o Evangelho de uma simples seita, um braço do judaísmo, para uma religião à parte, um sistema à parte, universal, aberto a todos, de toda língua, nação. Esse é o mistério de Deus. É o que Paulo chama de mistério, de que Deus escolheu dentre todos os povos, muitos dentre todos os povos, para tornar um povo para si. Um só povo, uma grande família, um só corpo, a noiva do seu filho Jesus. Amém? Ok? Então, domingão, às 10 horas da manhã, eu espero você no Team Link, ok? Pra gente trocar uma ideia, pra gente aprofundar, pra gente orar junto, beleza? Então fica na paz e espero encontrar você no domingo pela manhã, às 10 horas da manhã.